Nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Diego Machado, para a gente comentar sobre os assuntos que são pauta na cidade, são pauta no Legislativo, porque 2025 vem aí, muitos vereadores reeleitos, muito trabalho também, exemplo do que foi em 2024, obviamente, mas tem temas que estão e vão continuar sendo pauta na cidade, né? A gente tem falado muito nas últimas semanas, por exemplo, a questão de alagamentos, que foi o que nós tivemos no sábado, né? A questão dos moradores em situação de rua, aliás, tem um comitê, essa discussão passou no Executivo, lá no Legislativo, envolve todos os setores da sociedade, e certamente a gente vai virar o ano discutindo essas pautas aí também. Vereador Diego Machado, bom dia, meu caro, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Bom dia Marquinhos, bom dia Duda, toda a grande equipe aqui da Jovem Pan, prazer estar aqui, né, falando com vocês, e eu fico à disposição. Presidente, você foi a Brasília recentemente com mais alguns vereadores, outras lideranças também, né? O que veio de prático dessa visita, dessa agenda que o senhor teve com outros representantes da nossa cidade em Brasília? Muito bem, Marquinhos, nós estivemos junto com o prefeito Adriano, o secretário Gilberto, colegas vereadores que estiveram junto conosco aí nessa ida a Brasília. Foram muitos temas, os vereadores, o prefeito também tiveram as suas agendas paralelas, né, individuais, mas de forma coletiva a gente tratou de 3 pontos muito importantes para a cidade de Joinville. Primeiro, a relação do aeroporto de Joinville com os aeroportos de Viracopos e de Guarulhos em relação ao nosso Porto Seco, uma situação que tem tirado o sono, principalmente dos empresários das multinacionais aqui em Joinville. Também tratamos da situação das marginais da BR-101, a falta de manutenção que afeta diretamente o joinvilense, que tem que cruzar de oeste a leste, de norte a sul, acaba utilizando as marginais até para fugir desse fluxo que é os bairros mais da região central, e obviamente a liberação de emendas, né? De forma imediata nós conseguimos liberar 6 milhões e meio de emendas que estavam travadas no governo federal para obras aqui da cidade de Joinville, entre elas um trecho da estrada Timbé. Também tivemos conversas produtivas com os nossos senadores para destinação de emendas parlamentares, e aí eu quero ressaltar aqui o excelente atendimento e as portas que foram abertas em Brasília através da nossa bancada catarinense, que foi muito importante nesse processo. A senadora Ivete, que se comprometeu com a cidade de Joinville para destinar recursos altos, relevantes para uma obra importante da Zona Oeste, que eu acredito que o prefeito Adriano já no início do ano vai estar trazendo essa informação, essa notícia. O senador Jorge Seife está analisando um projeto que foi apresentado por nós em relação à Zona Sul de Joinville, uma obra importante de infraestrutura e também de turismo para aquela região da Zona Sul. Então foram pautas importantes. E se você me permite pontuar rapidamente a questão do aeroporto de Joinville e das marginais da BR, porque as emendas parlamentares basicamente é isso que eu falei. Agora a gente também, além dessas de forma imediata que nós conseguimos liberar no valor de 6 milhões e meio através dessas conversas, e também o compromisso dos senadores para essas obras na Zona Oeste e na Zona Sul de Joinville, também a gente entregou outros projetos como das estradas rurais, que é a estrada do Pico, estrada Rio da Prata, entre outros, que agora está sendo analisado pelos senadores, deputados e também pelos ministérios. Em relação ao aeroporto de Joinville, nós temos um problema que foi causado pelo entendimento de resolução que as concessionárias de Guarulhos e Viracopos fizeram em relação ao nosso aeroporto aqui de Joinville. Novamente, o aeroporto de Joinville passando por uma dificuldade, porque parece que querem fechar o aeroporto de Joinville. É um negócio impressionante. Nós temos aqui um porto seco em Joinville e eu vou tentar explicar aqui, Marquinhos, de uma forma bem rápida e bem prática para todo mundo entender, porque é um assunto difícil muitas vezes de compreender. Nós temos as mercadorias que as multinacionais trazem, por exemplo, da Ásia, da Europa. Chega em Guarulhos. Para você fazer a remoção de Guarulhos para Joinville, existe uma tabela definida por resolução federal que define os valores dessa remoção. E aqui em Joinville que é emitido os impostos, ou seja, aqui na destinação final, antes de chegar na multinacional, é que esse produto é taxado. O que houve? Como Joinville é considerado uma zona secundária e não uma
a zona primária, não é o aeroporto internacional, as concessionárias de Viracopos e Guarulhos mudaram o entendimento da resolução e agora estão aplicando uma outra tabela de taxação, que está praticamente fechando o Porto Seco aqui de Joinville. Para a gente dar um exemplo bem prático em valores. Até algumas semanas atrás, o valor da remoção de uma mercadoria de Guarulhos para Joinville, para o aeroporto, era R$200. Agora, nesse novo entendimento, se aplica 6 mil, 7 mil de taxa. O que está acontecendo? Essas multinacionais estão direcionando essas mercadorias para Navegantes, que é considerado zona primária, um aeroporto internacional. Fica mais barato. Fica mais barato. Só que as concessionárias, tanto de Guarulhos e Viracopos, não estão tendo nenhum tipo de lucro a mais por isso, porque as multinacionais tiraram de Joinville e colocaram em Navegantes e estão pagando o mesmo valor. Então isso está só prejudicando a cidade de Joinville. Em termos de valores, para a gente ter uma ideia, se isso não for revertido, em um ano nós vamos deixar de arrecadar 130 milhões em impostos aqui em Joinville, ISS, ICMS, entre outros impostos que são arrecadados. Existe uma força política, uma força empresarial muito forte para tentar reverter isso. Ontem eu recebi uma ligação do senador Esperidião Amin, que tem nos ajudado nesta demanda em Brasília, e nós estivemos lá. Essa era uma das principais pautas da ida a Brasília, e o senador me ligou ontem que recebeu um compromisso de um diretor, do diretor da ANAC, não me recordo o nome dele, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, de que está fazendo um trabalho junto com a Receita Federal e que essa semana ainda deve chegar um documento da ANAC na Receita Federal embasando um pedido de transformação do aeroporto de Joinville de zona secundária para zona primária, o que resolveria esse problema da tabela de taxação. E aí o mesmo valor que está sendo cobrado em Navegantes, ou que vai ser cobrado em Florianópolis, também vai ser cobrado em Joinville. Então é um assunto que muitas vezes está distante da população, mas que afeta a nossa economia diretamente. Em relação às marginais da BR-101, todos nós sabemos que existe esse processo de repactuação do contrato com artérias. O que seria isso? Você estendeu o contrato de concessão da autopista Litoral Sul para mais 15 anos e, em contrapartida, a empresa fazer uma série de obras que não estão previstas. O contrato com a Arteres vai até 2033. Só que a Arteres não tem mais previsão de obras até 2033. Qual é o movimento que está sendo feito? A Arteres protocolou, no final do ano passado, uma proposta ao governo federal, dizendo o seguinte: olha, nós queremos estender o contrato até 2048, ou seja, 15 anos a mais do término do contrato. Em contrapartida, nós vamos fazer esta obra, vamos incorporar as marginais dentro do nosso contrato, e aí a Arteres montou essa proposta. Essa proposta está sendo discutida pela bancada catarinense de senadores e deputados, junto com o governo federal. E nós estivemos lá por quê? Não foi nem tanto para discutir a repactuação, porque isso está em estágio avançado no governo federal. Só que nós entendemos que isso vai levar pelo menos mais 6 meses ou mais um ano para ser concretizado. Enquanto isso, alguém tem que fazer a manutenção das marginais, porque a Arteres não faz a manutenção das marginais aqui em Joinville, porque alega que as marginais não fazem parte do contrato de concessão. Bom, se a Arteres não é responsável, então o DENIT é responsável, porque é uma área federal. Encaminhamos documentação ao DENIT, o DENIT falou: não, nós não somos responsáveis, quem é responsável é a Arteres. Então, nesse jogo de empurra-empurra, quem perde somos nós. Então, nós estivemos em Brasília para cobrar. Olha, basicamente o recado foi isso: enquanto vocês decidem se vai ser repactuado ou não o contrato com a Arteres, alguém tem que fazer a manutenção das marginais. A gente pega aqui esse trecho de marginal próximo da Expoville, você pega no quilômetro 25, próximo do Complexo Rudnick, que é um dos maiores complexos rodoviários de Santa Catarina, está intransitável as marginais da BR-101. E ninguém está assumindo isso. Está no limbo, porque nós não temos ninguém. Então o que nós queremos é isso: saímos da NTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, com o compromisso de que até semana que vem eles vão entrar em um acordo com o DENIT para que o DENIT assuma essa manutenção das marginais aqui em Joinville, até que seja feito um processo de repactuação com a Arteres. E ao mesmo tempo que a gente comenta, né, vereador, sobre a questão do aeroporto, né, hoje, por exemplo, hoje não, amanhã, né, dia 12, vai ter a solenidade de entrega das obras, né, do aeroporto de Joinville, de ampliação e tudo mais. Quer dizer, não adianta se resolver um lado, né, até de infraestrutura, mas tem essa discussão que certamente vamos continuar em 2025 também. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre Joinville, que é o tema também
que está pautado na cidade nas últimas semanas é moradores em situação de rua. Como é que o Legislativo está tratando, acompanhando essa discussão na cidade também? A gente sabe que, inclusive, o senhor está integrando o comitê que está discutindo esse assunto. Por onde passa a solução para esse problema, hein, presidente? Marquinhos, no nosso entendimento é uma soma de forças que vai amenizar esse problema. É um problema que não tem solução, ele sempre vai existir. O que nós precisamos lutar e o que nós temos que criar são políticas públicas para amenizar esse problema e manter o problema sob controle. Porque você não resolve esse tipo de problema, você não acaba com esse tipo de problema. Pessoas em situação de rua vão sempre existir. O que você tem que ter é políticas públicas eficientes que façam o controle, façam o acolhimento e fazem o direcionamento disso. Isso não passa pela Prefeitura de Joinville apenas, pela Câmara de Vereadores de Joinville apenas. Nós estamos falando de segurança pública a nível de Estado, nós estamos falando de legislação federal, nós estamos falando de uma série de fatores. Vou dar um exemplo aqui para você, por exemplo, um problema de legislação federal. E aqui, obviamente, que eu não estou culpando nem polícia, nem judiciário. Isso é um problema de lei. A lei federal tem que mudar e só se altera em Brasília. Eu vou dar um dado aqui, por exemplo. A Guarda Municipal de Joinville, nas abordagens e nas ações que fez, chegou a retirar de circulação aproximadamente 50 pessoas em situação de rua que estavam com mandado de prisão em aberto. Só que as somadas dos crimes que essas pessoas teriam cometido não chegam a 4 anos de prisão. Como não chega a 4 anos de prisão, nem Ministério Público, nem Polícia Civil podem sequer solicitar nem a prisão preventiva dessas pessoas. Ou seja, 90% dessas pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto, que foram tiradas das ruas pela Guarda Municipal, simplesmente não ficaram detidas. Entraram em uma porta, saíram pela outra. Então é um problema federal de legislação. Também temos sim uma situação de segurança pública que envolve o Estado, envolve o município, que é uma força conjunta de todas essas forças para fazer também abordagens. E aí é uma defesa minha, do Diego, é uma opinião minha. Nós temos que ter abordagens mais ostensivas, nós temos que ter mais agentes, e aí não é falta de capacidade, é falta de efetivo, tá faltando efetivo na cidade de Joinville para chegar nessas calçadas. A gente vê uma aglomeração de pessoas na calçada, consumindo bebida alcoólica, consumindo drogas. Bom, nós temos um código de postura que proíbe isso. É proibido isso. Aquilo ali, o que está acontecendo é um desacato a uma legislação. E aí precisa repreender. Só que você vai repreender se você não tem efetivo, se você não tem guarda suficiente, se você não tem policial suficiente, né? Então, assim, é uma série de fatores que precisam ser trabalhados. Em relação ao que diz respeito à Câmara de Vereadores de Joinville, nós estamos com uma discussão na Câmara que é o projeto da política municipal de acolhimento às pessoas em situação de rua, que entre as vertentes que traz esse projeto está a internação compulsória, que é um tema polêmico, que é uma discussão complexa, mas que e aí eu não falo em nome da Câmara de Vereadores, eu falo em nome do vereador Diego Machado, que eu acho que é uma solução. Nós precisamos ter isso, só que tem que ser construído junto com o Judiciário, tem que ser construído junto com o Ministério Público, porque tem uma série de leis federais que precisam ser respeitadas quando você fala de internação compulsória. Você não pode simplesmente aprovar uma lei municipal dizendo que é para a prefeitura ir lá tirar aquele cidadão ou a cidadã da rua e levar internado. Não. Tem leis federais que dizem que não pode ser feito de qualquer maneira. Então a gente está tendo esse cuidado de analisar na Câmara, aprovar uma lei municipal que dê autorização ao município a fazer esse tipo de atividade, desde que não vá contra legislações, tanto estaduais quanto federais. Eu entendo que é uma saída, porque a gente percebe hoje nas ruas que tem pessoas que não têm mais condições de estar em convívio com as outras pessoas. A gente vê um crescimento da violência dessas pessoas e a gente percebe que são pessoas que estão ali totalmente dependentes ou do álcool ou de drogas, não respondem mais pelos seus atos e estão colocando a segurança da sociedade joinvilense em risco. E aí, numa situação como essa, precisamos de uma equipe médica para avaliar, uma equipe médica para dar um laudo, né, comunicar a família disso e fazer internação compulsória. Eu defendo esse tipo de prática em casos extremos, quando se é comprovado de forma
médica de que aquele cidadão não tem mais condições de estar nas ruas. E para as outras pessoas, porque aí existem vários fatores pelo qual essas pessoas estão nas ruas, e aí existem outras políticas, né? A questão dos albergues, a questão da passagem para a pessoa voltar para a cidade de origem, comprovando de fato, para daí também não virar turismo, né? Mas comprovando que existe uma necessidade, que tem alguém para acolher esse cidadão lá na cidade de origem. Então existem várias situações que estão sendo discutidas nesta política municipal e que a gente quer aprovar. Essa questão, presidente, da internação, enfim, é um tema que fica só para o ano que vem, provavelmente esse ano não entra mais na pauta, mesmo com as sessões extraordinárias? Porque não depende só da presidência da Câmara, depende também dos outros vereadores e das comissões que estão debatendo isso. Porque o presidente da Câmara, ele não tem força suficiente para pautar ou para acelerar qualquer tipo de projeto. Precisa da compreensão de todos os vereadores. Hoje à tarde, inclusive, no início da tarde, nós faremos uma reunião da mesa diretora com os presidentes de comissões, de todas as comissões, para a gente discutir o andamento de alguns projetos importantes que precisam ser aprovados até começo da semana que vem. Esse, com certeza, é um dos projetos mais importantes. Nós temos a lei orçamentária do município, que também precisa ser aprovada até o início da semana que vem. Entre outros projetos, a expansão da Zona Sul, que está em pauta também, sendo discutido. Então, hoje à tarde, depois dessa reunião com os presidentes de comissões, a gente consegue trazer uma clareza melhor para a comunidade sobre até uma previsão de aprovação, que a gente precisa consultar as comissões da Câmara. Esse tema, presidente, do camelódromo, que pode ser inclusive leiloado em Joinville, vai à discussão também? Está em discussão isso, inclusive, né? E também é motivo da pauta da nossa reunião hoje com os vereadores, os presidentes de comissões no período da tarde. Nós vamos receber hoje na presidência um grupo de pessoas ligadas ao camelódromo. É um assunto delicado, existe uma pressão também do judiciário em relação a fazer a licitação, fazer concessão, fazer um modelo de parceria para legalizar de vez aquela situação do camelódromo. Esse projeto está na Câmara, foi enviado pelo Executivo, está causando discussão, óbvio, né? Está causando discussão. A gente precisa entender o que é o melhor para a cidade e seguir todo o trâmite legal e que o projeto seja um projeto legal acima de tudo. Presidente, comentando um pouquinho sobre a questão política, né? No dia 1º a gente vai ter ali a posse, prefeito, vice, dos vereadores também. Presidência da Câmara, já é um assunto discutido e definido? Definido jamais, né? Discutido sempre, né, Marquinhos? Porque quando a gente fala de processo eleitoral, independente de qual seja o processo eleitoral, a gente sabe que ele só é definido a partir do momento que encerra a eleição, que encerra a votação. Então nós temos aí a posse dos vereadores no dia 1º e logo após a posse nós temos a eleição da próxima mesa diretora. A gente sabe que tem muitos colegas que têm capacidade, aliás, todos os vereadores que se elegeram têm capacidade e todos têm vontade de ser presidente. Agora é uma questão de conversa, de entendimento, de consenso entre os colegas e no dia 1º apresentar a chapa que será aí votada pelos vereadores. Presidente, a Câmara devolve novamente recurso ao município neste ano? Com certeza, né? Nós ainda estamos fechando as contas aí do Legislativo, na semana que vem a gente finaliza. Nós devemos chegar a 15 milhões economizados e devolvidos ao Executivo este ano, 2024, o que vai ultrapassar uma soma de 50 milhões nos 4 anos. A Câmara de Vereadores de Joinville, Marquinhos, a gente sabe que tudo o que é feito na Câmara de Vereadores tem grandes proporções, causa discussão, né? A comunidade fiscaliza muito e tem que fiscalizar, e a gente fica feliz com essa fiscalização, mas verdade seja dita, a Câmara de Vereadores de Joinville, para uma cidade do porte de Joinville, é uma das câmaras mais enxutas do Brasil. Vamos fazer uma comparação só com Santa Catarina. Nós temos aqui em Joinville 19 vereadores para 650 mil pessoas. 19 para 650 mil pessoas. Nós temos em Balneário Camboriú os mesmos 19 para 150 mil pessoas. Nós temos em São José 19 para 300 mil pessoas, menos da metade. Nós temos em Florianópolis 23 vereadores para uma população menor do que a de Joinville. Nós temos em Chapecó 21 vereadores para metade
da população que tem Joinville. Então Joinville tem uma das câmaras de vereadores mais enxutas e não sou eu que estou falando, os números mostram isso, as estatísticas mostram isso. É uma das câmaras mais econômicas do porte da cidade de Joinville. Estamos falando de cidade de mais de 500 mil habitantes, entre 500 e 700 mil habitantes. É uma das câmaras mais econômicas e mais produtivas do Brasil, a Câmara de Vereadores de Joinville. Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Diego Machado, a gente vai continuar acompanhando então os trabalhos ainda semana que vem, as sessões vão continuar, né, presidente, como você bem explicou, as pautas da cidade estarão lá e a gente vai acompanhar para informar o ouvinte por aqui também. Obrigado pelo bate-papo e vamos lá, né, para 2025, muito trabalho certamente, as pautas da cidade também passando pelo Legislativo, como sempre. Muito bem, Marquinhos, quero agradecer, ainda em clima aí de pós-eleição, eu quero fazer novamente um agradecimento a todos os joinvilenses que confiaram o seu voto em nós, né? Foram quase 9 mil votos, a segunda maior votação do estado de Santa Catarina, a quarta maior votação da história de Joinville. Eu só posso dizer muito obrigado a todos, de forma muito especial, meu querido distrito de Piraberaba, que nos deu uma votação também muito expressiva, mas a cada joinvilense, a todos os bairros, porque nós somos vereadores de toda a cidade de Joinville e assim nós vamos permanecer em 2025. Um Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos. Obrigado, vereador.